todas as suas, todas tuas maravilhas. Tá ouvindo agora, Rô? O sentimento de gratidão é um sentimento que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com ele. Apesar de a gente já ter falado aqui sobre gratidão, a importância, tem pessoas que têm dificuldade de aceitar e de lidar e de saber desenvolver esse sentimento de gratidão, né? De saber ser agradecido, ser grato. E a gente já viu o quanto é importante trabalhar o ponto positivo, o sentimento positivo, para combater todo, vamos dizer, o mal que a gente sente, né, nos sentimentos, nas situações, mas a gratidão é algo que a gente precisa sim desenvolver a cada dia, é uma habilidade. E tem pessoas que não percebem isso como uma habilidade, acham que é da natureza. Não, é uma habilidade. Ser grato é desenvolver uma habilidade. Já passaram por algum momento que vocês têm dificuldade de enxergar com gratidão? Conhecem pessoas que vocês olham e falam, poxa, mas essa pessoa é sempre tão grata a tudo? Uhum. Às vezes gera até outro sentimento, né? Às vezes gera até a inveja, fala, por que eu não consigo? Quem pode ver para a gente Doutrina e Convênio 78:19? E Doutrina e Convênio 59:7 e o 21. Isso. O Rô, você não estava ouvindo a hora que eu falei, então a gente está falando sobre emoções de gratidão, autoestima, vergonha e culpa, tá bom? Se tiver qualquer coisa para falar, pode abrir o microfone, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Ah, eu fui grata, viu? Falei obrigada. Ah. Olha só, enquanto vocês já pegaram aí? 7 ao 20. Não, 7 e 21. Alguém pegou o primeiro? Eu peguei o 7. 7, 21, antes você tinha falado. Na verdade, é Doutrina e Convênio 59, 7 e 21. E o outro é Doutrina e Convênio 78, 19. Peguei o 59 e o 7. Você pegou o 21? Não, não peguei o 78, 78, 19. E 59, 7 e 21. 59 59 7. 7. Agradecerás o Senhor teu Deus com todas as coisas. 21. Em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam a sua mão todas as coisas e não obedecem aos seus mandamentos. Vocês já tiveram a oportunidade de consagrar algo? Como foi essa experiência? Eu não sei nem o que eu consagrei. Vamos falar sobre isso. De repente, a gente consegue te ajudar um pouco. Acho que é um tempo, assim, disponibilizei, né? Fazer, e que algumas coisas importantes na ordem. Mas aí eu lembrei daquela frase que quando se consulta, o problema a ser resolvido, uma pessoa ser amada. E aí eu lembro que esse dia foi o dia da Maria. A Maria. Faz tempo, hein? Depois ela foi. Então, tênis caiu uma atrás do outro. E aí eu lembro que uma amiga minha, ela falou assim, você vai conversar hoje? Eu falei, não vou não, não tô aqui não. Eu falei, também não tô não. Ela falou, não, mas você vai sim. E aí eu falei pra ela, vamos, eu tô com muita coisa pra fazer, mas vamos ver. A gente saiu aquele dia. Eu fiquei obrigada. Eu percebi que às vezes o nosso tempo ele é importante para algumas coisas, né? Mas acho que é tão gostoso para você sentar e ouvir uma taxa de obrigado, dado um pouquinho daquilo que eu precisava para entre outras coisas. Então, você precisa acho que além de você dar, você precisa pessoa daquilo.
A consagração é quando você realmente entrega, né? Quando você realmente não é nem o devolve, é o se doar, o se dar, não é nem o se doar, é o se dar. Você tem esse sentimento, você recebe esse sentimento de volta de alguma forma ou de alguém, né? É realmente muito gratificante e é uma experiência, muitas vezes, muito desafiadora, porque realmente é aquele momento que você precisa entregar algo que você fala, puxa, precisava tanto disso ou precisava tanto fazer outra coisa e não estar aqui, e você está ali se doando, né? Se dando, na verdade. É um sentimento, é como a fé em muitos momentos, quando a gente não poderia mais acreditar e a gente está com a crença e com a fé aquecida, né? O coração fica quente. Qual que é o outro? O 21 você já leu? Eu gosto bastante da Escritura. E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado. E as coisas dessa terra serão-lhe acrescentadas, mesmo centuplicadas. Sim, mas eu gosto muito da Escritura porque é uma das escrituras padrão que eu adotei para mim dar na mensagem quando eu era missionário, na mensagem de almoço. Porque a gente sempre tem que ser grato por todas as coisas, né? Então, eu sempre era grato pelos almoços, né? Pelas irmãs. Sempre a primeira mensagem que eu dava era essa, né, de gratidão. E a gente refletia no momento da mensagem, né? Tantas coisas que a gente era grato no antigo. Então, é muito legal quando a gente dá valor às coisas que nós temos, o Senhor, ele reconhece e dá mais para ele. Acho isso muito, muito legal. É bem essa palavra, né? Reconhece e dá mais. E quando as pessoas estão com um sentimento de escassez, quando está faltando algo, é um super desafio desenvolver esse sentimento, né? Então, quando a gente tem condições de estudar as escrituras, olhar todos os sentimentos dentro das escrituras, a gente sabe que os sentimentos que não são tão bons, eles são comuns e eles são normais, mas que dentro das escrituras também a gente consegue encontrar sentimentos ou ações que vão invalidar o que não é tão bom, o que não está positivo, que está de uma forma negativa. Claro, sempre lembrando, né, que no geral a gente tem que ter sempre positivo para validar um negativo. Mas aí a gente que lute. Queria falar um pouquinho sobre culpa e remorso. A gente também tem nas escrituras. Alma, 5:18. Alma, 24:10. 5:18, né? Isso. Pode ler? Pode. Ou, de outra maneira, podeis imaginar-vos ante o tribunal de Deus, como uma cheia de culpa e remorso, e de uma lembrança de todas as vossas culpas? Sim, uma perfeita lembrança de todas as vossas iniquidades, uma lembrança de que haveis desafiado os mandamentos de Deus? Gente, o que vocês sentiram naquele tempo? Começou a ler essa escritura. Medo. Você tá com branza? Nossa, gente, parece que deu uma dor aqui, né? Já pensou você estar lá diante, né, do Senhor e você está com sentimento de remorso e culpa de tudo que você poderia, de repente, ter feito em algum momento e você não fez ou deixou de fazer o que você poderia ter feito? E ainda fala, né? Olhando pro semblante do Senhor. Gente, olha, deu até um... Não é? Já dá vergonha de estar lá. Já dá vergonha de estar lá. Aqui a gente está falando de culpa e remorso. E por que a gente tem essa sensação agora? Muitas situações a gente consegue perceber que dá para ser evitado isso. Ali fala que você poderia, né, as iniquidades estarão lá. E muitas iniquidades a gente é alertado e a gente é trabalhado aqui, né? A gente tem oportunidades de se desenvolver aqui, para que essas coisas não aconteçam, para que a gente não sofra essas iniquidades. Ou não? Vocês concordam comigo ou não? O objetivo da gente poder ter um corpo e da terra é isso, né? A gente poder fazer com que esse corpo aprenda a se adaptar às leis do Senhor, para que se torne mais fácil para nós. Porque
quando você cria um hábito de viver de uma certa forma, aquilo se passa a ser um padrão contínuo, né? Então, quando você quando você se esforça para viver alguns mandamentos do Senhor, algumas leis do Senhor, aquilo se torna um hábito. Parar de tomar café, se torna um hábito. Você não toma mais café, fumar, beber. Então, são coisas que se tornam um hábito que você não faz mais. E seu corpo nem vê a necessidade do café. Ah, eu preciso tomar café. Não. Uma coisa que nem... Então, como se você treinasse o seu corpo a viver daquela forma, né? Para que, dessa maneira, a gente fosse, como fala na Escritura, e sendo aos poucos aperfeiçoados, né? Nas coisas. Hoje eu vi um vídeo, não sei se está viralizando, mas talvez vocês já tenham visto também, um vídeo de uma senhora no Instagram. E dava para ver que ela tinha um corpinho malhado, assim, mas ela já era uma senhora. E ela fala, né? Idoso gasta a aposentadoria com remédio porque não se preparou para ser um aposentado. Se você começa desde muito tempo a treinar o seu corpo, a fazer caminhada, a se exercitar, você não vai precisar de tanto remédio assim. Tomar vitamina também. Tomar uma vitamina. Se preparar, né? Vitamina só, às vezes, não tem. E aí eu fiquei pensando, e aí ela disse assim, hoje meu dinheiro é para eu me divertir, eu passeio, eu viajo, eu saio para dançar com as minhas amigas. Eu não tomo só remédio. Então, às vezes, a gente precisa de um preparo, né? Como a gente está se preparando? Como está sendo esse investimento que a gente tem feito na nossa rotina, na nossa saúde, no nosso futuro? Porque a gente tem a sensação de que se preparar para o futuro é guardar o dinheiro. Não, e o corpo que você está fazendo hoje para amanhã? Porque dinheiro Dinheiro não traz saúde, né? Ele pode trazer um pouco de qualidade de vida, mas ele não vai necessariamente trazer saúde, né? Então, às vezes a gente precisa olhar e falar, opa, não é bem assim, né? Você leu Alma 5:18, né? Uhum. Vamos ver Alma 24:10, que também fala sobre culpa e remorso. 24:10, Alma. Agradeço também a meu Deus, sim, meu grande Deus, por haver nos permitido que nos arrependêssemos dessas coisas, e também por haver nos perdoado nossos inúmeros pecados e assassinatos que temos cometido, e por ter nos aliviado o coração da culpa pelos méritos de teu Filho. Vale a gente lembrar, né, que ser fraco não é pecado, mas é um sinal de que a gente precisa se fortalecer, seja ele em que âmbito for. Uma vez eu aprendi que a diferença de provação, né? O Senhor, ele vai nos provar, vai nos testar, para que nós possamos ter experiências, desenvolver o nosso lado humano de decidir o que é certo e o que é errado. E tem diferença de tentação, que é algo que vai ser concedido a nós para nós sabermos escolher, né? Mas aqueles que foram tentados caíram em pecado. E aí eu lembro que até numa aula do instituto, o professor ele falou assim, a tentação, ela nos promove uma ação que muitas vezes a consequência não vai ser aquilo que a gente escolhe, né? A aprovação é diferente, a aprovação você vai estar sendo tão aprovada ao nível assim de tentar se chegar a Cristo, né? Quando você é aprovado, ele até deu exemplo dos pioneiros, das provações que tiveram, de sair da cidade que estavam, passar por frio, calor, fome, perder muitas pessoas, depois construir um templo, ser perseguido. Isso fez com que eles se aproximassem de Cristo. Agora, a tentação é quando é algo que talvez venha até por uma força menor, né? Que seria o inimigo que colocando alguns empecilhos para você ceder, cair, e aí necessitar de algo muito maior, que é o arrependimento para voltar a Cristo. E eu, no meu ponto de vista, achava que isso era espiritual, que não, tudo bem de Deus. Não. E quando eu vi a diferença, né, eu falei, caramba. E é bem que, né, fala, né, o Senhor ele nos promove um meio para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Ele promove um meio para que a gente não tenha mais um coração com culpa, mas um alívio. Um alívio. E aí vale lembrar e usar um exemplo, para clarear isso que você disse, que a tentação são aquelas pequenas pedrinhas que a gente cai. E as provações são as grandes pedras que a gente tem que empurrar. Então, ninguém cai nas grandes pedras. Você tem grandes desafios.
Mas a gente não cai nas grandes. Mas nas pequenas a gente cai, a gente tropeça, a gente escorrega, a gente nem percebe que elas estão ali e quando você vê, você foi vítima delas. Essa é uma grande diferença entre provação e tentação. Não dá para a gente enxergar visualmente, né, as situações. E é justamente isso, o quanto isso pode te gerar culpa pelo seu posicionamento, de muitas vezes nem conseguir enxergar quais eram os passos que estavam ali diante de você e que você caiu. Né? Então, a gente tem que ficar um pouco atento que ninguém cai em grandes pedras. Ninguém cai, e ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em coisas pequenas. Quem consegue pegar para a gente Enos 1:6? E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Portanto, a minha culpa foi apagada. Então, quando a gente fala de culpa, né? A gente precisa lembrar que a gente tem a oportunidade de nos arrepender. E quantas vezes e quantas pessoas a gente vê que vivem um sentimento negativo da culpa, ao invés de repente, entrar num sentimento de redenção e poder se arrepender e voltar novamente sobre as bênçãos do Senhor. Quando a gente vê lá em Alma, né, que através dos méritos de Cristo, os sentimentos de culpa podem ser tirados do coração, a gente tem condições de sair de sentimento ruim. Percebem como o Senhor sempre mostra para a gente dentro das Escrituras que a gente pode viver os sentimentos ruins, mas a gente pode sair de sentimentos ruins. Então, eu costumava brincar com a minha equipe e dizer assim, gente, vocês todas podem ser vítimas, né? Porque acontece cada coisa, né? Na vida da gente. Todas nós podemos ser vítimas, mas nós não podemos ser vítimas mais de 5 minutos. Porque o tempo que você vai remoer tudo aquilo que acontece com você é uma escolha. Então, identifique o que aconteceu, reconheça, não é negar, reconheça. Acolha. Já tiveram a experiência de acolher um sentimento seu? Como que é para vocês essa experiência? Quem não teve, a gente precisa aprender a criar essa experiência. Então, a gente já fala sobre isso. A gente precisa aprender a reconhecer o que aconteceu, enxergar, reconhecer, não negar, acolher aquilo e voltar de uma outra forma, né? Ter a oportunidade de se arrepender, ter a oportunidade de se reposicionar e buscar um novo posicionamento de uma forma positiva, sempre lembrando que o amor do Salvador está sempre ali para nós. Então, é como nós vamos voltar diante dele, né? Para que a gente não tenha lá aquele sentimento de remorso e culpa das iniquidades quando a gente estiver diante, né, do trono dele e fala, e aí? E aí, Mônica? O que aconteceu lá embaixo, hein? O que você tem para me dizer? Né? Então, assim, como que a gente acolhe um sentimento? Como que a gente nos acolhe? Já viram quando criança, por exemplo, cai e se machuca? O que acontece com a criança? Ela chora. E o que pode fazer com que ajude a melhorar um pouco aquela situação que ela está vivendo? Como? Como que a gente acolhe uma criança? Dá um beijo machucado. Dá um beijo, abraço. Um abraço. Acalma. Abraça. Minha filha tem 1 ano, mas desde muito pequenininha eu aprendi a falar uma frase para ela, eu abraço ela e falo para ela, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Essa frase foi criando um significado para ela, né? Hoje que ela já tem 1 ano, que a gente já consegue aprender, ver várias coisas diferentes nela, que a gente já consegue ver respostas dela. Então, quando acontece, dela já acordar chorando, por exemplo, que eu vou até ela e falo, ai, princesa, tá tudo bem, pego ela, põe no colo, abraço e falo no ouvido, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Ela abraça. Então, assim, ela já sente o conforto. Então, vamos olhar o acolhimento, né? O acolhimento, muitas vezes, nada mudou, mas você não está sozinho, você pode dividir a dor, você pode duplicar a felicidade, porque às vezes o outro, você está triste, mas o outro está feliz, ele te traz a felicidade dele.
né? Então, no geral, a gente sempre precisa de um outro para acolher. Mas, quando você é adulto, ou dependendo da situação que você está vivendo, você não tem um outro. É tu e é tu. E agora? Como diz, né, o ditado na brincadeira, né? E agora? Parece que acabou, a luz apagou, e agora? Muitas situações, a gente tem que aprender a gente encontrar esse lugar que vai ter para você um sentimento de acolhimento sozinho. Então, como se acolher? É se permitir ter esse momento da revolta ou do choro, mas saber que logo depois vem algo positivo. Você pode se posicionar num lugar melhor, né? Então, eu, por exemplo, tenho a imagem do Salvador e falo, Senhor, deixa eu deitar no seu colo. Eu tenho essa imagem na minha mente. Para mim, ela é acolhedora. Então, eu criei essa imagem algum tempo atrás e ela persiste comigo. Porque, para mim, aquele é um lugar de conforto. É um lugar que, na minha mente, existe uma outra... Existe o Senhor que está ali para me acolher. Existe um outro lado, né? Existe uma outra condição além daquela que eu estou vivendo. Então, muitas situações, a gente tem que encontrar em nós um ponto de acolhimento. Sabe, que seja numa oração, num banho quente, que seja numa xícara de chá. É importante que você identifique o seu ponto de acolhimento. Porque em muitas situações, você pode até ser a criança que chorou, mas quando você vai do lado, não vai ter outra pessoa para te acolher. E como você faz para sair dessa situação? Você fica lá até acabar as lágrimas? Até acabar a lamúria? Lembre-se que o quanto antes você conseguir retornar, a vantagem é sua. É fácil? Nem sempre é fácil. Às vezes a gente tem que explorar todo esse sentimento ruim, deixar vir tudo à tona, né? Às vezes a gente precisa escrever, chorar, ler escritura, dar um tempo, ouvir uma música alta. Às vezes a gente precisa externar isso, né? E procurar externar isso de uma forma até que positiva, porque você não vai arrebentar quem passar na tua frente. Não vai funcionar, você vai arrumar outro problema, né? Tem gente que resolve um problema arrumando outro problema, né? Já viram isso? Então, a gente tem que resolver o problema sem gerar outro problema e, além de tudo, saindo de uma situação que não é ruim, que não é boa, né? Então, a gente precisa encontrar esse ambiente de acolhimento em nós. Alguém quer comentar sobre isso? Já que ninguém quer comentar, eu tenho uma frase aqui ótima para falar sobre isso. Na Liahona de 2015, tem uma frase que diz assim, o discurso era ser fraco não é pecado. E a frase é, pode até haver elementos tanto de pecado quanto de fraqueza num único comportamento. Olha lá, gente, lá na lama. Se dissermos que um pecado é, na verdade, uma fraqueza, acabaríamos por racionalizar em vez de nos arrependermos. Se dissermos que uma fraqueza é um pecado, poderemos sentir vergonha, desespero e até desistir das promessas de Deus. Então, a gente precisa entender que o retornar faz parte do arrependimento, você ter essa postura do retornar, buscar um ambiente que vai te dar esse conforto e lembrar que o Salvador está ali para te resgatar. Se arrepender do pensamento, se arrepender do sentimento, se reposicionar. Faz sentido? Hoje vocês estão muito reflexivos. E ainda complementa assim, olha, a gratidão é um grande catalisador de todos os atributos cristãos. Um coração grato é a fonte de todas as virtudes. Porém, né, um coração grato também precisa ser trabalhado. A gratidão não vai cair ali, ó, como se fosse uma purpurina mágica que apareceu num dia chuvoso aí no céu, né, o céu estelado depois da chuva. Não. A gente precisa trabalhar esse sentimento, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, né, aos poucos, né? E aí, engraçado, todo dia,
todo dia. Eu com ela quando ela estava sozinha na família de tudo, a primeira coisa que ela fala, obrigada por Deus por essa vida, obrigado por estar na minha força, obrigado por eu ter se alimentado. Eu olhava isso para ela e falava assim, eu também sou grata, né, quando eu vou orar. Só que eu percebi que às vezes, sabe aquela oração que você fala, vou fazer só para orar, porque como isso aí, você tinha olhado para mim que eu ficar se alimentando. Nem deu para chegar no céu, né? Foi uma oração que foi quase uma reza. Quando eu olhava assim para ela tinha um fervor no agradecer, que ela falava assim, gente, ela sabe a comida mais simples que ela tinha, era arroz, feijão e uva, e ela agradecia aquilo. E aí eu cheguei uma vez, eu Maria, ser grata por Deus, eu não contar tudo que eu tenho, como é que eu vou reconhecer quando eu aconteceu alguma coisa? E ela falou assim, que por toda a vida dela, ô meu pai, eu estou agradecendo que eu vou perguntar para alguém que a pessoa necessita desse dinheiro, mas dinheiro não tá bom. Obrigada, depois disso. Ela não estava brincando, ela tem um senso de humildade, tem um mais, sabe? E aí, isso, eu conheci ela mesmo, de ser grata. E aí, quando o processo for sobre gratidão, eu comecei a ela na cabeça, nossa, cara, todo dia quando eu como, eu agradeço. E algo tão simples, mas gera, naquele ambiente, você está com ela, você se sente grato também, sabe? Você compara. Eu sou grata por ter marmita, sou grata, obrigada pelo seu alimento, você agradece junto. E é bom, é gostoso. Você falou algo imprescindível, que talvez, se você não tivesse comentado, a gente passaria despercebido nessa aula, que é a questão da intenção que nós temos. Quantas vezes a gente tem uma intenção que não fica clara nem para nós de qual ela é, de como ela é, né? E o quanto ter uma intenção positiva muda o ambiente que a gente está, né? Então, independente do que aconteça, das coisas que estejam acontecendo, a nossa intenção ela vai fazer muita diferença. E o quanto a gente precisa trabalhar isso. Lembro de Nefe e os irmãos dele. Né? Quando a gente lê a história de Nefe, muitas das vezes, os irmãos dele estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que ele. Tipo, o pai manda, ele vai buscar as placas de latão. Todo mundo foi. Vai ele sozinho. Ele estava com a intenção de ir. Os outros não estavam lá por obrigação, murmurando do pai e tal, mas ele estava com a intenção. Então a gente vê, normalmente a gente só foca nele na história, mas os irmãos estavam lá. Né? Eles não aproveitaram nada, não sei o que lá, e não tiveram as bênçãos. Né? A gente está presencialmente, mas a nossa intenção não está lá, né? E é justamente isso que a gente precisa visualizar, como está isso para nós, né? De que ambiente a gente está criando justamente com as intenções. Né? Eu tenho começado a estudar sobre, quer dizer, não comecei ainda, mas ouvi poucas coisas a respeito, mas sobre comunicação não violenta. E lá estava dizendo que uma das principais questões é a intenção na hora de falar. Né? E o quanto, às vezes, a gente fala, mas lá dentro você quer dizer outra coisa, a sua intenção chegou. Né? Porque o que a gente fala pode ser filtrado, mas o que as pessoas sentem não tem filtro. Às vezes o olhar. O olhar. Às vezes a Estela mandou um negocinho. Aquele negocinho que você. Ou me mandou um negócio assim. Tem coisas que às vezes eu não quero participar, né? E ela foi me mandou um videozinho de uma pessoa chegando no lugar. Tá! Ela dá um sorriso, mas o olhar. Ela fica. Ela escreveu embaixo, é igualzinha a mãe, quando chega no lugar que tem. Você pode chegar com isso, mas o olhar. É os negócios. Que legal. O olhar é uma coisa que não. A natureza ela é infalível, ela vai se apresentar. Se a sua intenção não é estar ou fazer aquilo, ela vai te mostrar, ela vai mostrar como é, né? E eu sou uma pessoa que não sinto. A gente sabe disfarçar, mas Mas até quem sabe. A cara, sempre tudo bem.
Mas assim, para quem disfarça, às vezes é até um pouco mais difícil, porque você fica com aquilo, você fica, né, com a cara de quem fez uma cara que não era a realidade, você fica com o sentimento que não é a verdade. Eu vi amigos meus que eu falo, por quê? Aí eles estavam comentando uma assim, eu olhei pra cara dele, aí, ó, aí você acabou de falar, ele é transparente, que cara que você fez? Eu falei, cara, essa cara que foi isso. Eu falei, meu Deus, é assim, tá tudo escuro. A minha mãe falou assim, ai, ela tem que botar máscara. A cara dele, aí eu falei, a pessoa alguma coisa, eu tô falando mandou mensagem de disfarça sua cara, você tá no cu, eu falo, é verdade, a pessoa sorrindo. Aí minha mãe, tudo porque é verdade. Ao médico, a gente fala, eu não vou falar nada, mas é importante disso. A natureza, ela vai ser infalível, ela é infalível, né? A natureza, ela sempre impera. E ela mostra como você está, mesmo que você não queira dizer, né? Às vezes você fala que tá tudo bem, tá, tudo bem, tudo bem. É óbvio que não está tudo bem, né? Você usou a fala para dizer que está tudo bem só para satisfazer você, porque as outras pessoas sabem que não está tudo bem. Não é pela voz, exatamente. É expressão, né? Então a gente precisa realmente entender que quanto mais alinhado nós estaremos na nossa comunicação, melhor será. Mas só que para a gente estar alinhado, a gente tem que realmente saber onde estamos e as consequências que tudo isso vai nos gerar, né? Eu lembro que eu usava essa expressão, né? Teve uma vez que inventei que era de um homem que estava na e ele era americano. Ele falou assim: eu vou pagar meu lanche e o lanche da pessoa de trás, só que se ela saber, se eu falo no caixa. E aí era tipo um drive, né? Então as pessoas sabiam. Ele falou assim: moça, eu vou pagar o meu lanche, a minha McDonald's, eu tenho o lanche dele. Ela falou assim: nossa, por quê? Eu falei: eu já estou bem, eu estou feliz. E ele era muito comunicativo. E aí o homem de trás, ele não sabia que ele pagou, porque eu vou deixar esse sigilo. E quando o homem foi pegar, eu quero falar de não, esse senhor. Desculpa, o moço estava apontando, senão uma pessoa já pagou o seu lanche. Eu falei, sério? Sim, sério. E aí teve o drive-thru para tirar, né? E aí ele tirou o lanche, a pessoa de trás tirou o lanche e ficou vendo, né? Consideração. Quando ele foi pegar o lanche, alguém já pagou o seu lanche. Alguém já pagou meu lanche. Ele falou assim que a gratidão aconteceu, a ação do bem-estar aconteceu, e a pessoa ficou surpresa por saber que tinha ainda pessoas no mundo que eram capazes de fazer o bem. E aí, naquele momento, tanto a pessoa que pegou o lanche, como a pessoa que recebeu o lanche, como a pessoa que foi paga, né, para poder receber o lanche, tiveram 3 sentimentos. E o uníssono, que era de que a bondade existe e a gratidão é real. Eu fiquei, nossa, uma ação moveu quase todas as pessoas no único ambiente. Exato. Quanto nós somos capazes de mudar o ambiente que nós estamos inseridos e muitas vezes a gente não percebe isso ou não vive essa realidade dessa mudança. E a mudança do ambiente, ela pode, claro, ser tanto positiva quanto negativa, mas a gente só está trabalhando positividade aqui. Como a gente faz essa mudança? Gratidão, ações de gratidão, de graça, né? Ações de benefício aos outros, a caridade. A gente já falou tantas vezes nas nossas aulas o quanto isso pode mudar, e mais do que mudar, valorizar tudo que tem ali de positivo naquele ambiente que você está. E retirar os sentimentos ruins, né? A culpa, o remorso, a vergonha, o medo, a insegurança. Tudo que você sente quando tem uma ação positiva, aquilo vai esmorecendo. E você vai declinando tanto o seu quanto dos outros. Porque já perceberam quando a gente quebra um sentimento que muitas vezes é padrão e negativo na outra pessoa? Por exemplo, esse exemplo que a Estela deu. Imagina o cara do carro de trás, quando chegou lá e soube que o lanche dele já tinha sido pago. De repente ele já estava ali meio sisudo, né? Vou fazer escolher, vou pagar. Não, e aí ele fala, nossa, mas fizeram algo de bom para mim, né? Então, você quebra padrões. Quando você faz algo bom, você quebra padrões. Às vezes a gente não sabe o que de bom fazer. E às vezes não requer dinheiro, né?
só uma boa ação. Eu disse isso para várias pessoas essa última semana. Às vezes não é dinheiro que você precisa, mas é sair da caixinha e fazer uma ação diferente, positiva, para tirar você de onde você está e tirar o outro também de onde ele está, de uma certa forma, uma certa surpresa, porque eles muitas vezes não esperam, né? Então, é o que? É um abraço, é uma boa palavra, é um bilhete, né? É dar um recado de uma forma carinhosa, é poder expressar algo positivo. Escreve uma palavra das escrituras no bilhete, deixa pronto para você entregar para uma pessoa que você sinta de coração, que merece aquela palavra. Né? Então, são todas ações muito simples e que pode mudar a vida de alguém. Aqui diz o seguinte, ó, o perdão divino é um dos frutos mais doces do Evangelho. Remove a culpa e a dor dos nossos corações e substitui por alegria e paz de consciência. Jesus declara: não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos, para que eu vos cure? Como que nós nos posicionamos para buscar a culpa no Senhor? Buscar a culpa do Senhor. Buscar a cura. A cura no Senhor. Como nós nos posicionamos para buscar a cura do Senhor? Arrependendo-nos. Quando a gente se arrepende, a gente está pedindo para ele mais uma chance. E é ele que nos dará a possibilidade. Então, em muitas situações, quando a gente erra uma vez, a gente não sabe. Quando a gente erra duas, a gente escolheu a errar. Mas a gente pode se arrepender. A gente pode buscar ele novamente para que ele nos dê esse resgate. Já sentiram-se resgatado ou resgatando alguém? Acho que isso na vida de missionário deve ser algo incrível, né? É esse sentimento que muitas vezes a gente tem que reviver, resgatando, sendo resgatado, buscando sarar feridas, né? E aí eu vou deixar para vocês depois lá na aula, que eu não tive como colocar aqui agora, porque eu vi que ele era um vídeo até que grande. Um vídeo que fala sobre sermos gratos em quaisquer circunstâncias. É muito fácil ser grato quando tudo está bem, né? Ou às vezes você tem uma gratidão que ela é relativamente forçada. Diz, eu tenho que ser grato. Eu tinha uma conhecida que ela falava, eu tenho que ser grata. Não que ela fosse, mas ela sentia a obrigação de. Nem sempre esse sentimento de uma forma obrigada é um sentimento que vai nos dar clareza para conseguir coisas boas para nós. Mas, no entanto, quem passa por esse estágio é um exercício, né? Ainda assim é um exercício. Mas o quanto a gente pode trabalhar isso dentro dos nossos corações. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler... Alguém quer comentar alguma coisa? Mais uma coisinha aqui que eu quero ler com vocês. Aqui ele diz o seguinte, ó, a gratidão é um grande catalisador de todos os atributos cristãos. Um coração grato é a fonte de todas as virtudes. Parece ser muita coisa isso, não parece? Só gratidão? Mas um coração grato é a fonte de todas as virtudes. Mas é possível deixar pequenos passos da dança. Gratidão é um pouco mais de verdade. Às vezes é muito difícil chegar ao bom nervoso, uma depressão. Como que você consegue chegar? Mas ainda assim é possível algo que torna um pouco mais difícil desse quesito. E nem contei certa pessoa,
por incrível que pareça, ainda assim, E nesse discurso que a gente leu hoje, ele até comenta que nós temos 2 níveis, né? O terreno e o celestial e o eterno, né? Que é o celestial que a gente busca. Porque na Terra você pode buscar as suas aspirações aqui, mas ainda assim você não vai estar completo. Salvador, né? Antes, né? É, Depois depois da ressurreição. Isso também é algo que me marcou. Ficou na minha mente, né? O quanto a gente precisa desse tempo, né? A gente precisa desse tempo. E quando a gente pensa na questão da gratidão, hoje até passei por uma experiência, eu tinha escrito, né, a lista de coisas que eu precisava realizar no dia, e meu dia começou super mal. Sabe quando as coisas não vão funcionando? Não vão funcionando. Você perde a senha do e-mail, você não consegue recuperar, a internet não funciona, nada, o computador trava, nada estava funcionando. E aí meu pai veio em casa buscar o Luigi para ir pro basquete, era quase 4 horas da tarde, e eu não tinha arriscado nenhum item da lista. E aí eu disse para ele, ai pai, hoje não está nada funcionando. E aí ele disse assim para mim, mas quem sabe a partir de agora vai funcionar. E enquanto ele foi levar e buscar, tudo funcionou. E em menos de 1 hora, eu tiquei quase todos os itens da lista. Ficaram somente 2. E a hora que ele chegou, ele perguntou, e aí? Aí foi para ele, acho que estava faltando o cheiro do pai, porque parece que as coisas funcionaram. Brinquei com ele, né? Mas eu fiquei pensando, né? O quanto eu pude realmente agradecer por, em pouco tempo, colocar em ação o que eu pensava que eu precisava do dia todo. Às vezes a gente tem um poder de ação com uma velocidade ativa e a gente não sabe disso, a gente esquece disso, né? Então, muitas situações a gente fica ali relutando com o que está acontecendo, enquanto na verdade você pode ser ágil no que está disponível para você, né? E foi o que aconteceu. E aí você falando de gratidão me lembrou disso, né? Falei, puxa, hoje passei por uma experiência assim, como as coisas podem acontecer numa velocidade que às vezes a gente não espera. Às vezes a gente se programa para fazer algo por um longo tempo, e você pode fazer em um curto espaço de tempo. E isso em tudo na nossa vida. Já viram como às vezes você fala, eu queria tanto comprar tal coisa, já falando de compra, né? Queria tanto comprar tal coisa, aí você fica pensando, planejando aquilo, e de repente aquilo acontece. Claro que não foi de uma hora para outra, mas o poder de ação que você coloca no que você quer da conquista, às vezes é num curto espaço de tempo que você não imagina. É verdade mesmo. Eu lembro que uma vez, todo tinha de casa, a escola tinha ligado falando para a Joyce que estava na escola e que ela ia sair às 10 horas e não às 11. E eu tinha falado para o Dei passar na escola e pegar a Joyce. Falei, e agora, né? Se ela vai sair mais cedo, então vai ter que pegar o carro, né? E o carro não pegou, porque a bateria estava arriada. Eu tirei, mas antes disso eu tinha ligado para o Dei. Ixi, agora não dá para sair. Aí agora eu vou pegar o carro, tem jeito. Aí o que eu fiz? Eu tirei a bateria que estava no carro, põe no carro, que eu ia Olha pegar. isso, olha isso. Aí eu fui, liguei o carro. Quando eu estava subindo na rua, daí estava descendo outro carro. E ele. Nossa, ele ficou tão espantado. Até a gente. Eu nem hoje o olhar dele de espanto. E aí ele olhou assim, o que você fez? Ele falou, eu tirei a bateria que estava no chevette, coloquei no áudio e agora o carro está pegando, eu estou indo buscar o Joyce. Tá bom. Depois eu não sei nem o que falar. Então, é o que você falou, né? Tem coisa que dá para ser isso, tem muito espaço de coisa que a gente consegue. E se de manhã falasse para você hoje que vai tirar a bateria de um carro, vai colocar em outro carro, você fala, nossa, eu? E trabalhar, acho que eu nem vou mandar para a escola. Mas é incrível, tem coisas que a gente tem a capacidade, a gente consegue. Mas é como a gente fala, a gente acredita no nosso potencial, capacidade.
O Senhor, ele sempre me põe desafios dessa maneira, né? Porque ele quer fazer com que eu acredite. Ô, Georgina, até quando? Porque eu sei, você sabe, mas até quando, né? Você precisa realmente, né? E às vezes eu falo, puxa, eu já fiz tanta coisa que muitas mulheres jamais fariam, e eu já fiz, né? Eu lembro que no dia que eu estava quebrando as paredes lá, né? Eu até falei para as meninas, será que algumas mulheres teriam essa capacidade, né? Gente, uma vez o Daí falou para mim, eu preciso reformar um apartamento em São Caetano. Eu falei, legal. Aí ele falou, eu vou deixar você só para supervisionar, né? Eu quebrei o apartamento todinho. As paredes todinhas eu quebrei. Maeta, com os negócios. De estresse, tá cabelo que não é nem seu, né? Então, Ficando todo o piso do banheiro, do chão. Aí, quando o dono do apartamento chegou, ele viu que era eu e meu outro, estava eu e meu irmão, né? Ele olhou assim, e falou, nossa, eu nunca vi uma mulher trabalhando com isso. Eu falei, mas até que é gostoso. Eu falei para ele, né? Dono do apartamento, mas até que é gostoso. E ele ficou admirado, né? Aí eu fiquei pensando, quantas mulheres na igreja estariam fazendo isso que eu estou fazendo, né? Falei, dá para contar no dedo quantas fariam, né? Então, o Senhor já me colocou em muitas situações de fazer muitas coisas diferentes, desafiadoras, né? E é isso, porque o Senhor quer que a gente cresça, que a gente desenvolva, é o nosso objetivo aqui, né? É provar de coisas, nos trarão experiências positivas, boas, para que a gente realmente possa se tornar capazes, melhores, confiantes, né? Nas coisas que devemos fazer, inclusive vivências novas. Isso não é uma coisa impossível, é algo possível, mas a gente às vezes negligencia isso por alguma razão. Cada um tem a sua razão, né, de algumas coisas, mas a confiança e o amor que o Senhor tem pela gente para que a gente possa realmente se tornar como Ele é tão grande, né? O desejo que Ele tem da gente ser como ele é, né? Grandioso, capaz de fazer milagres, tirar a montanha daqui e jogar para lá, né? Foi você que falou essa semana, né? Da gente governar mundos, criar mundos e governar mundos, não foi? Você que falou isso assim. Gente, já imaginou isso? A gente voltar à presença de Deus e governar e criar mundos? Então, o que a gente faz aqui é muito pequeno, perante o que a gente ainda vai fazer lá, né? verdade. Né? Então, é algo que a gente tem que pensar, assim, como você falou, com curto espaço de tempo, poder fazer coisas incríveis e grandiosas. Verdade. Que maravilha de aula, hein? Que aula fantástica. Acho que nós falamos todos, deixa eu só rever aqui se a gente falou todas as escrituras que eu gostaria que nós lêssemos. Falamos todas. Então é isso. Que aula... aqui, ó. Para finalizar, uma última pergunta, ok? Como eu substituo a vergonha pela esperança? Que tenha vergonha. Eu, não sei, no meu ponto de vista, tem aquela vergonha que tivesse, pegou, que né? E tem aquela vergonha do tipo, vou apresentar uma peça de vergonha. No meu ponto de vista, tem dois tipos de vergonha. A primeira peça tinha uma culpa. Culpa. Tinha uma culpa junto ali. Você ficou com vergonha do que você fez, tem mas... aquela vergonha que... Você sente aquela vergonha que é só sua, que é aquela vergonha, como se diz assim, a escondida, que é você e o Senhor ali, que você olha e fala, não, eu posso esconder de todo mundo, mas do Senhor... Não adianta esconder dele. Eu acho que é a culpa. Essa é a culpa. Né? Aquela que você fala, alguém lá em cima tá me vendo. E tem aquela vergonha que é esperada. Você faz alguma coisa que todo mundo chega a saber. Mas das duas vergonhas, a única o único jeito de resolver realmente chegar
né? Fala que para a gente ter o arrependimento são 5 passos, né? Confessar, Confessar, isso, reconhecer, confessar, não ter mais, restituir, tem mais um. Não, é confessar. Não, reconhecer, perdoar. Não, reconhecer, não me confundo, reconhecer, aí como é que fala? Aí é confessar, né, o erro, restituir, isso, não ter o desejo de mais pecar e tá um pouquinho mais justo. Eu sei que são 5 passos, tá? Eu sei que são 5 passos. Então, todo mundo aqui na sala ficando se arrepender. Vamos no passo a passo. É quase o último, né? O último ou penúltimo. E nunca mais cometer. Nunca mais cometer nenhum erro. É isso. Vai separar. Eu sei que. Então, quando a gente cumpre esses 5 passos, independente das pessoas saberem, no geral, ou só você e o Senhor, é uma forma de você buscar esperança. É uma forma de realmente você dizer: olha, eu conheci que eu errei, preciso melhorar nisso, eu vou mais evitar outros que vierem parecidos. Uma coisa que eu sempre falei para as meninas lá em casa, né, quando era pequena, é que uma coisa é você errar, às vezes, sem a maldade ou sem a intenção. Agora, a burrice é você errar 2 vezes, mas que mesmo erro. Aí já é burrice, né? Porque você errou uma vez, viu que o negócio é ruim. Porque assim, você erra, é engraçado, né? Você comete um erro, às vezes você não tem noção do tamanho do abençoado do erro. Mas aí quando você comete, você vê que é uma coisa chata, insuportável, você sofre por causa daquilo. Aí passa-se o tempo, você é perdoado, você esquece. Mas aí, se de repente você errar naquela bendita coisa nova, aí é por isso, porque você já sabe a dor que você passou na primeira. Às vezes a gente não tem noção da consequência, mas quando você já tem noção da consequência, né? Aí você fala, opa, eu vou errar de novo nisso, né? Eu vou errar de novo nisso? Não, eu já sofri, eu sei como é que é, eu sei a dor, eu senti. Para que eu errar, né? Para que eu vou passar essa pergunta? Então, eu falo sempre para eles, meninos, errar uma vez, fica até errado. Acho que para substituir vergonha por esperança, é você estar. Acho que assim, agora eu vou ver até gratidão. Você não grata por estar passando por aquilo, porque tudo que vale é uma boa experiência é ruim, mas vale por alguma coisa, né? Então, se passou por algo não é muito agradável, agradeça pela experiência. Se passou por algo que talvez seja mais, assim, um pouco mais difícil, né? Agradeça também. Substituir a vergonha por gratidão, talvez é o primeiro passo para poder estar alcançando essa esperança em Cristo. Então, a gente falou sobre gratidão e arrependimento nessa transição, né? Da vergonha para a culpa. Muito bem. Quer complementar com alguma coisa, Ricardo? Eu acho que é a fé. Eu acho que é a fé. O fazer e esperar, né? E se você só espera, às vezes não gera esperança. Gera esperança. Você só está lá aguardando. Agora, quando você faz, você se compromete a realmente. O seu acreditar é um pouco maior. Na minha opinião. Quando você faz, tipo Moisés, né? Quando abriu o Mar Vermelho. O mar só abriu quando ele já estava lá dentro. Né? Botou o pé e vai abrir, vamos que o Senhor vai estar lá. O mar não abriu antes dele chegar lá, né? E falar, olha, aqui tem um caminho aberto. Não. Uma coisa que você falou interessante, que a fé e a obra, elas vão juntas, né? Fé e obra é sempre junto, né? Se você ter fé e não fazer nada, não adianta. Mas se você ter fé e vai entrando pelo mar adentro, né? E faz sem acreditar também não acontece. Então, verdade. Isso é verdade mesmo. Você tendo fé, você vai fazer o. Muito bem. Quero prestar meu testemunho para vocês, que essas aulas são muito enriquecedoras, nos desenvolvem, nos faz pensar.
e desenvolve o nosso lado espiritual também, que muitas vezes a gente esquece de todas as coisas e a gente não vivencia com a entrega e com a fé que a gente pode vivenciar. Eu acredito muito que essas aulas estão reforçando isso para nós, né? Vamos aproveitar que nós já estamos caminhando para o fim das aulas, né? Já estamos quase terminando aí nossa jornada no estudo das emoções. Mas quero agradecer a presença de todos vocês, prestar meu testemunho. Eu tenho certeza que essas coisas nos fortalecem, nos colocam de pé, e é algo que é um diferencial para nós que estamos aqui, nos pondo a desenvolver, a enfrentar, muitas vezes olhar para nós, que não é fácil esse processo, né? Aprender e olhar para nós. Então, arrependei-vos para que eu vos cure, né? Disse o Senhor. Eu deixo essa aula, então, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode fazer para a gente a última oração, Virgínia? Bondoso e amado Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos pela aula de hoje, pelos ensinamentos que recebemos e pela compreensão que o Evangelho possamos continuar crescendo, se desenvolvendo. Possamos ter o desejo de entender e compreender sempre a tua vontade e agirmos, Pai, com sabedoria. Possamos ter a compreensão, Pai, de tudo aquilo que possamos nos tornar, vivendo e buscando esse conhecimento para a nossa vida. Possamos, Pai Celestial, confiar em Ti e buscar cada vez mais a capacidade de nos desenvolver. Deus abençoe nossa noite, abençoe nossa família. Nos ajude, Pai, sempre ser pessoas capazes de fazer grandes realizações. Não para nos engrandecer, mas para glorificar o Teu nome. São essas bênçãos que rogamos a Ti e te agradecemos. Em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, Rô. Obrigada pela presença.